Até mesmo alcoólicos e viciados em recuperação notaram que eles mesmos eram codependentes e talvez o fossem muito antes de se tornarem dependentes químicos. Codependentes começaram a aparecer em toda parte. Quando terminava o relacionamento com a pessoa perturbada, o codependente frequentemente procurava outra pessoa também perturbada e repetia os comportamentos de codependência com ela. Esses comportamentos ou mecanismos de repetição pareciam prevalecer por toda a vida do codependente, se ele não os modificasse. Será que se pode concluir que a codependência é deflagrada por relacionamentos com pessoas com doenças sérias, problemas de comportamento ou distúrbios compulsivos destrutivos? O alcoolismo na família ajudava a criar a codependência, mas muitas outras circunstâncias também pareciam levar a isso. Um denominador razoavelmente comum era ter-se um relacionamento, pessoal ou profissional, com pessoas perturbadas, carentes ou dependentes. Mas parecia que um segundo e mais frequente denominador comum eram as regras silenciosas e não escritas que geralmente se desenvolvem na família próxima e estabelecem o ritmo dos relacionamentos. Essas regras proíbem a discussão de problemas, expressão aberta de sentimentos, comunicação honesta e direta, expectativas realistas, como os de ser humano, vulnerável ou imperfeito, egoísmo, confiar em outras pessoas e em si mesmo, brincar e divertir-se, balançar o barco familiar tão fragilmente equilibrado através de crescimento ou mudança, por mais saudável e benéfico que esse movimento possa ser. Essas regras são comuns aos sistemas de famílias alcoólicas, mas podem emergir também em outras famílias. Agora volto à pergunta anterior. Que definição de codependência é a mais exata? Todas são. Umas descrevem a causa, outras os efeitos, ou a condição geral, ou os sintomas, ou os padrões, ou a dor. Codependência significava, ou passou a significar, todas as definições que mencionei. Não estou tentando confundi-lo. A codependência tem uma definição embaçada porque é uma condição cinzenta e confusa. É complexa, teórica e difícil de se definir completamente em uma ou duas frases. Por que todo esse espalhafato sobre uma definição? Porque vou tentar o mais difícil, definir o codependente em uma frase. E quero que você possa ver a figura mais ampla antes que lhe mostre a mais detalhada. Espero que essa abordagem possa ajudá-lo a identificar a codependência em si próprio, se essa identificação for apropriada. Definir o problema é importante, porque ajuda a determinar a solução. A solução aqui é vital. Significa sentir-se melhor, significa recuperação. Então, aqui está a minha definição de codependente. Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. A outra pessoa pode ser uma criança ou um adulto, amante, cônjuge, irmão, irmã, avô ou avó, pai ou mãe, um cliente ou melhor amigo ou amiga. Essa pessoa pode ser alcoólica, viciada em drogas, física ou mentalmente doente, uma pessoa normal que ocasionalmente se sinta deprimida ou qualquer das pessoas que mencionei antes. Contudo, o centro da definição e da recuperação não está na outra pessoa, por mais que acreditemos que esteja. Está em nós mesmos, nas formas com que deixamos que comportamentos alheios nos afetem e nas formas com que tentamos afetá-los. A obsessão, o controle, o ajudar obsessivo, tomar conta, a baixa autoestima beirando o ódio a si próprio, a autorrepressão, a abundância de raiva e culpa, a dependência peculiar em pessoas peculiares, a atração e tolerância pelo bizarro, outros desvios que resultam no abandono de si mesmo, problemas de comunicação, problemas de intimidade
e uma viagem cíclica através dos 5 estágios do luto. A codependência é uma doença? Alguns especialistas dizem que não. Dizem que é uma reação normal em pessoas anormais. Outros especialistas dizem que a codependência é uma doença crônica e progressiva. Sugerem que os codependentes querem e precisam de pessoas doentes à sua volta para serem felizes de uma maneira não saudável. Dizem, por exemplo, que a mulher de um alcoólico precisava casar-se com um alcoólico e o escolheu porque percebeu inconscientemente que ele era alcoólico. Além disso, ela precisava de que ele bebesse e a maltratasse para se sentir satisfeita. Esse último julgamento pode ser demasiadamente severo. Estou convencida de que os codependentes precisam de menos crueldade em suas vidas. Outras pessoas já foram cruéis o bastante conosco. Já fomos cruéis o bastante com nós mesmos. Amigos, já sofremos o bastante. Temos sido vítimas de doenças e de pessoas. Cada um de nós deve decidir que papel tivemos nisso. Eu não sei se a codependência é ou não uma doença. Não sou especialista. Mas, para dizer o que acredito, deixe-me completar a história da codependência que iniciei neste capítulo. Embora os primeiros grupos do Al-Anon tenham sido formados nos anos 1940, estou segura de que poderíamos voltar ao começo dos tempos e dos relacionamentos humanos e encontrar vislumbres de comportamento codependente. As pessoas sempre tiveram problemas e sempre cuidaram de amigos e parentes perturbados. Certamente, pessoas estiveram presas aos problemas dos outros desde que os relacionamentos começaram. É provável que a codependência tenha acompanhado o homem desde muito antes de Cristo até estes tempos geralmente desgraçados do nosso século. Como disse Morley Safer no programa de TV 60 Minutes. Desde que as pessoas existem, elas têm feito todas as coisas peculiares de um codependente. Têm se preocupado à exaustão com outras pessoas. Têm tentado ajudar de formas que não ajudam. Têm dito sim quando querem dizer não. Têm tentado que outras pessoas façam as coisas à sua maneira. Têm feito de tudo para evitar ferir os sentimentos das pessoas e, fazendo isso, têm ferido a si mesmas. Têm tido medo de confiar em seus sentimentos. Têm acreditado em mentiras e depois se sentido traídas. Têm desejado vingar-se e punir. Têm sentido tanta raiva que desejaram matar. Têm lutado por seus direitos enquanto outros diziam que não tinham nenhum. Têm usado sacos de estopa porque não acreditavam que mereciam seda. Os codependentes, sem dúvida, também têm feito coisas boas. Por natureza, são benevolentes, preocupados e dedicados com as necessidades do mundo. T.W. escreveu no livro Codependência: suspeito que, historicamente, os codependentes têm atacado a injustiça social e lutado pelos direitos dos mais fracos. Eles querem ajudar, e creio que ajudaram, mas provavelmente morreram achando que não fizeram o bastante e sentindo-se culpados. É natural desejar proteger e ajudar as pessoas que nos são caras. É também natural sermos afetados e reagirmos aos problemas das pessoas à nossa volta. Quando um problema se torna mais sério e continua insolúvel, ficamos ainda mais afetados e reagimos mais intensamente a ele. A palavra reagir é importante aqui. Seja de que maneira se aborde a codependência, como se defina isso, e de qualquer enquadramento ou referência que se escolha para diagnosticá-la e tratá-la, a codependência é principalmente um processo reacionário. Codependentes são reacionários. Eles reagem demais, reagem de menos, mas raramente agem. Eles reagem aos problemas, às dores, à vida e aos comportamentos dos outros. Reagem a seus próprios problemas, às suas dores e ao seu comportamento. Muitas reações de codependentes são reações à tensão e à incerteza de viver ou crescer com o alcoolismo ou com outros problemas.
É normal reagir à tensão. Não é necessariamente anormal, mas é heróico e pode salvar vidas aprender a não reagir e a agir de formas mais saudáveis. A maioria de nós, entretanto, precisa de ajuda para aprender a fazer isso. Talvez uma das razões por que alguns especialistas chamam a codependência de doença seja que muitos codependentes estão agindo a doenças como o alcoolismo. Outra razão é porque é progressiva. À medida que as pessoas à nossa volta se tornam mais doentes, nós começamos a reagir com mais intensidade. O que começou como um pouco de preocupação pode causar isolamento, depressão, doenças físicas ou emocionais ou fantasias suicidas. Uma coisa leva a outra e as coisas ficam piores. A codependência talvez não seja uma doença, mas pode fazer de você um doente e pode contribuir para que as pessoas à sua volta continuem a ficar doentes. Outra razão pela qual a codependência é chamada de doença é porque os comportamentos de quem sofre disso, como muitos comportamentos autodestrutivos, se tornam viciosos. Repetimos os vícios sem pensar, os vícios têm vida própria. Seja qual for o problema que a outra pessoa tenha, a codependência envolve um sistema vicioso de pensar, sentir e se comportar em relação a nós mesmos e aos outros que pode causar dor. Comportamentos codependentes ou viciosos são autodestrutivos. Frequentemente reagimos a pessoas que estão se destruindo. Reagimos aprendendo a destruir a nós mesmos. Esses vícios podem levar-nos ou manter-nos em relacionamentos destrutivos, em relacionamentos que não funcionam. Podem sabotar relacionamentos que poderiam de outra forma ter dado certo. Esses comportamentos podem impedir que encontremos paz e felicidade com a pessoa mais importante de nossa vida, nós mesmos. Esses comportamentos pertencem à única pessoa que cada um de nós pode controlar, a única pessoa que podemos modificar, nós mesmos. São nossos problemas. No próximo capítulo examinaremos esses comportamentos. Atividade 1. Como você definiria a codependência? 2. Você conhece alguém que tenha afetado sua vida significativamente? Alguém com quem você se preocupa e que desejaria poder mudar? Quem? Escreva vários parágrafos sobre essa pessoa e seu relacionamento. Depois, leia o que escreveu. Quais são seus sentimentos?